É muito bom, irmãos, voltar aqui. É muito bom estar com você de novo. Um mês que a gente estava fora. Nós ficamos 30 dias fora. E nós saímos de férias no dia 16 de janeiro. A previsão era sair 12 dias, né? E voltar a estar com os irmãos 12 dias depois. E Deus colocou esse percurso na nossa vida aí. E não foi fácil, mas a gente está de pé. A gente está de pé. Eu dou glórias a Deus hoje. Eu digo para você, hoje é fácil. Depois da cobra morta, todo homem é macho. Não é mesmo? Depois da cobra morta aí... Mas eu confesso para os irmãos, que no meio do percurso, em muitos momentos, a fé da gente, ela é menor do que devia ser. Em muitos momentos, foi muito difícil, muito complicado. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui hoje, para dizer para você, do que Deus fez na vida da gente, nesse último mês. E são 21 anos de ministério pastoral, 22 praticamente, e agora a gente viveu uma experiência totalmente diferente de todas as outras experiências que nós já tivemos na vida ministerial da gente. E eu louvo a Deus porque eu posso estar aqui hoje, e hoje Deus colocou no meu coração a ideia de trazer para você aquilo que a gente vivenciou, de mostrar para você como que foi o nosso vale de sombra da morte. Porque foi isso mesmo, irmão, não tem outra palavra para dizer para você, né? Foi um vale de sombra da morte. Porque em alguns momentos, eu me peguei olhando para o futuro e questionando, como vai ser? Como vai ser a minha vida sem a minha esposa? Porque em alguns momentos eu pensei e racionalmente falando, eu imaginei, não vai dar. Do jeito que a coisa está acontecendo, não vai dar. E eu quero partilhar com você hoje um pedacinho do Salmo 23. Salmo capítulo 23, versículo 4. Abra sua Bíblia. Salmo capítulo 23 é interessante, porque quantas vezes eu já não li esse salmo? Quantas vezes eu já não preguei nesse salmo? Quantas vezes eu já não passei por esse texto, né, de Salmo 23, principalmente nesse versículo 4 aqui, e parece que era apenas uma figura de linguagem, sabe? Porque a Bíblia vai dizer assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou de sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É muito interessante, porque eu já li e reli várias vezes, mas eu nunca tinha passado, literalmente, por um vale de sombra da morte. E sabe, uma coisa interessante que aconteceu, porque a Andréia, quando a Andréia ficou, quando ela, de verdade mesmo, a doença tomou conta dela, ela praticamente, numa terça-feira à tarde, ela apagou, se é que eu posso assim dizer, e ela foi acordar 16 dias depois, mais ou menos. Então ela não viveu de uma forma tão intensa quanto eu, o vale da sombra da morte. Ela viveu de um jeitinho, quando você puder ter a oportunidade de conversar com ela, você vai descobrir que ela viveu também. Ela viveu de uma forma diferente da minha. Mas tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que eu percebi,
eu não posso guardar comigo. Eu preciso que você saiba. É por isso que eu estou colocando aqui como tema aquilo que Deus reafirmou para mim no meu vale de sombra da morte. Porque eram coisas que eu já sabia, querido. Só que a diferença é uma só. Eu sabia na letra. Eu não tinha vivido. Os meus pés nunca haviam trilhado o vale da sombra da morte. Sabe, e aí a gente começa até a pensar um pouquinho nessa figura de linguagem. Sombra da morte. O que é a sombra da morte? A sombra é aquilo que está do seu lado, né? A sombra é aquilo que não tem como você se libertar dela. Se você vai para cá, a sombra está aqui. Se você vai para lá, você pensa que você vai fugir dela. E você olha do lado, ela está aqui. E não tem outro lugar, não tem um lugar que você vá que ela não acompanhe você. Pois é. Uma coisa é falar de vale da sombra da morte. A outra coisa é você olhar para ela e ver que ela está ali. E que de uma forma insistente, ela não sai do seu lado. E hoje eu venho aqui para tentar reafirmar a tua fé, querido. Porque muita coisa que hoje os meus olhos conseguem enxergar, eu digo isso sem medo. Eu não sou super-homem, nunca disse para vocês que eu era super-homem. Eu digo para você que os meus olhos enxergaram muitas coisas depois que a tempestade passou. Hoje eu tenho o racional, né? Eu posso olhar para trás e ver Deus agindo em todos os momentos. Aliás, Deus agindo antes, daqui a pouco você vai entender isso. Deus agindo antes mesmo de eu entrar no meu vale de sombra da morte, da Andréia entrar no vale de sombra da morte. E eu aprendi algumas coisas, ou melhor, Deus reafirmou no meu coração, porque eu já sabia. Eu só não tinha vivido de uma maneira tão intensa quanto eu vivi nesse último mês. Primeira coisa que eu aprendi, e eu quero partilhar com você, que os vales da sombra da morte, eles são reais. Eu costumo dizer que a nossa vida é muito longa para a gente não passar por um vale de sombra da morte. É muito longa, irmão. Eu não sei quanto tempo de existência você tem. Talvez você é um jovenzinho aí. Talvez você já é até uma pessoa idosa. Mas eu quero dizer para você, olha, se você não passou, ou não está passando, um dia você vai passar. De um jeito ou de outro. Pode ser com você, ou pode ser com um ente querido, como foi o meu caso. O vale de sombra da morte, um dia ele vai se instaurar na vida da gente. Sabe, se você não tem Jesus, pobre de você que não tem Jesus. Porque já é difícil passar pelo vale da sombra da morte com o Senhor Jesus. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte com o Senhor Jesus e foi muito difícil. Mas eu fico imaginando quem não tem o Senhor Jesus na vida. Como que essa pessoa consegue passar pelo vale de sombra da morte? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é enxergue, entenda, assimile, porque o vale de sombra da morte um dia vai chegar para todo mundo, um dia ele vai chegar para você. Porque como eu disse, se você, ou você já passou, ou você está passando ou vai passar. E é engraçado que eles chegam quando a gente menos espera. Que coisa, né? Como é gostoso férias, não é? Se tem uma coisa que eu adoro na minha vida é férias. Eu gosto de férias. A Andréia também ama férias. Por quê? Porque todo trabalhador, eu e você, todo trabalhador, ele não vê a hora de ter um período na vida onde ele para tudo. E a gente que trabalha com cabeça, com mente, tá, parece que é um pouquinho pior. É um pouquinho pior porque eu já me peguei, irmãos, estando de férias, no 5º dia de férias, ainda pensando nos problemas da igreja. Eu já me peguei vivendo isso. E quem não gosta de férias? Pois é, aquele período gostoso, aquele período de ansiedade, de vontade de chegar logo, e de repente ele chega
e parece que é aquele momento de alegria, e de repente 4 dias depois, nós tiramos 12 dias de férias. Do 4º para o 5º dia o nosso mundo caiu. Acabou tudo. Toda aquela expectativa, toda aquela alegria, toda aquela euforia, todo aquele momento gostoso que estava acontecendo e ainda estava por vir. Acabou tudo. O que eu quero dizer para você é, os vales de sombra da morte, eles são reais. Não é historinha. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar preparado para as coisas. É por isso que a Bíblia diz, olha, sejam vigilantes, estejam preparados. Você vai ler aí, né, no próximo mês, o editorial da igreja no boletim, o editorial vai falar disso, de você estar preparado. Porque todo cristão tem que estar preparado para tudo, inclusive para o vale da sombra da morte. Eu vou perguntar para você está preparado para isso? Eu não estava. Eu não estava. Confesso para você, eu não estava. Oh, nós somos um casal jovem, eu 49, ela 44. Quem vai pensar que de um momento para o outro, você vai ver o seu cônjuge de 44 anos numa cama de UTI, e você olhando para a coisa e o negócio parece que está escapando pelos seus dedos. Quem vai pensar num negócio desse? Ninguém. Eu não estava preparado. Eu vim aqui hoje para dizer para você, a gente precisa estar preparado. A gente, racionalmente, emocionalmente e espiritualmente, a gente tem que estar preparado para a hora da angústia, irmãos. Porque senão, a gente entra num processo muito difícil. A gente tem que enfrentar. Não tem jeito. Preparado ou não, a gente tem que enfrentar. É melhor a gente estar preparado. É melhor. Eu vou só fazer rapidinho aqui, um cronograma bem rapidinho dos dias e como as coisas foram acontecendo. E depois eu vou continuar, porque tem muita coisa que eu aprendi de Deus aqui, eu não posso deixar de passar para você. No dia 16 de janeiro, quarta-feira, eu tinha pregado no domingo, descansado na segunda, terça-feira eu dei atendimento aqui na igreja, quarta-feira nós saímos de férias. Nós viajamos 9 horas para chegar lá em Guarujá. Eu sou um cara que viaja bem tranquilo, né? Então nós fomos com muita calma, eu gosto de apreciar o percurso. E nós fomos, viajamos quarta-feira o dia todo, chegamos lá. Uma semana antes, a Andréia começou a ter um certo desconforto. Mas um desconforto assim, normal. Sabe aquela coisa assim, parece que eu não estou me sentindo muito bem, a minha menstruação não está muito legal, ela é sempre muito certinha, esse mês o negócio está meio complicado, está meio diferente. Mas eu tenho um médico no dia 5 de fevereiro, quando nós voltarmos, aí eu vou para o médico e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Uma semana antes, eu até brinquei com ela, vai gorar minhas férias, meu? Vai! Uma semana antes, irmãos, de sair de férias. Eu disse para ela, você quer ir no médico? Vamos no médico agora. Não, está tudo bem. É só um ligeiro desconforto. Não, é tranquilo. Depois a gente vai. Pois é. Dia 16, quarta-feira, a gente sai de viagem. No dia 19, já lá na praia, porque 16 a gente viajou, 17 fomos na praia, foi muito gostoso, 18 fomos na praia, foi muito gostoso, mas como a coisa insistia com ela, o desconforto insistia, vamos numa farmácia. 19 nós fomos numa farmácia. Chegamos lá, até o farmacêutico nos atendeu, fez o possível lá para ajudar a gente, deu uns remedinhos para ela, pensando que era alguma coisa, né, até tentou ajudar, se é que eu posso assim dizer. Dia 21, segunda-feira, a Andréia de manhã ela vomita, aí ela passa aquele dia todo, a gente ainda tenta passear, né? Ela passa aquele dia meio assim, sem comer muito, tomando só líquido, coisinha leve, e aí à noite, ela olha para mim,
tampa o olho assim e fala assim, eu estou enxergando você. Metade está bom, a outra metade você está totalmente borrado. Aí eu mais do que depressa falei assim, ajeita as coisas e vamos para o médico. Fomos para o hospital, parei o carro, estacionei o carro ali, atravessei a rua. Quando eu comecei a subir uma rampinha, porque todo hospital tem uma rampinha, né? Quando eu comecei a subir a rampinha com a Andréa do lado, eu comecei a sentir que ela começou a tropeçar. Quando eu coloquei a Andréa sentada na cadeira, ela já quase, ela não desmaiou, mas o corpo dela pura e simplesmente fez assim, ó, começou ela perdeu o controle geral do corpo naquele momento, embora não tivesse apagado. Isso foi segunda noite. Eu fiquei até 4:30 da manhã com ela aquela noite. Eu e a Melissa. Melissinha aqui, cuidando da Andréia aqui, enfermeiro para cá, enfermeiro para lá, aquela sala de repouso, porque todo mundo pensou assim, esses dois aí, gente do interior, vem para a praia, pega uma insolação desgraçada, e aí vem passar mal de noite no hospital. Porque isso deve acontecer direto, né? Aí eles chegam lá, tudo bem, colocam um sorinho em você e espera que daqui a pouquinho o soro faça efeito, você se recobra, né? Se recobra o ânimo e vai embora para casa. Foi até as 4:30 da manhã. E a Andréia totalmente meio inerte, sem falar, não conseguia falar, não conseguia expressar nenhum tipo de sorriso, nenhum sentimento. Ela pura e simplesmente meio de lado, meio apagada. Eu brinco com ela que ela estava meia fase nesse dia. Ficou na meia fase. 4:30 da manhã a gente foi embora. Eu e a Melissa voltamos, ela ficou, tá? Nós voltamos para a pousada onde a gente estava. Aí, 6 horas da manhã eles me ligaram. Imagina só, eu voltei 4:30 da manhã para a pousada. 6 horas da manhã eles me ligam. O que eu pensei? O pior. Olha, a gente precisa fazer uma transfusão de sangue na sua esposa. Ela não tem condição de assinar o termo de responsabilidade. Você precisa vir aqui. Saí de lá, que era longe. Voltei no hospital para fazer isso. 7 horas da manhã a gente resolveu isso. Passou o dia, ela deu uma melhorada na parte da manhã. Melhorou ao ponto de conversar com a gente. Aí eu pensei, graças a Deus. Aí os enfermeiros chegavam, passavam, olha que bom, ela está melhor. O meu doutor chegou, passou, falou, olha que bom, se tiver tudo bem aí, eu já vou dar alta para vocês amanhã. Fiquem em paz, tudo vai dar certo. Só que à tarde, ela caiu de novo, sozinha. Ela simplesmente, de novo. E aí o que acontece? No final daquela tarde, a Andréa teve uma convulsão. Às 5:30 da tarde daquela terça-feira, dia 22, ela teve uma convulsão muito forte. Muito forte. Eu nunca tinha presenciado. Eu já presenciei possessão demoníaca, né? Que é uma coisa que para pastor não tem jeito, uma hora ou outra acontece com você. E eu digo para você, para mim foi muito mais chocante ver a pessoa em convulsão. A pessoa que você ama, a mãe da sua filha, em convulsão. Para mim foi muito mais tenebroso do que expulsar 7 demônios da vida de alguém que está ali também numa situação muito parecida. Porque é muito parecido, mas é visível que são coisas diferentes, distintas. No entanto, irmãos, eu passei um dos piores momentos da minha vida, quando eu estava com a minha filha, dentro de um quarto de hospital, sem ninguém naquele momento, com a Melissa do ladinho aqui, e eu sentado, olhando para a Andréia lá em meia fase. Daqui a pouco ela abre o olho assim, ela começa a olhar para mim, e eu percebo que vai acontecer alguma coisa. Os olhos dela começam a mudar, e eu já levanto, já vou até ela, falo, André, o que está acontecendo, André? E aí ela tem a convulsão. A convulsão é muito forte. Foi um momento desesperador para mim. Porque eu não sabia o que eu fazia. Se eu acudia a Andréia ou se eu tirava a Melissa daquela situação. Porque a Melissa estava ali. E eu fiquei ali, entre a cruz e a espada, durante uns 15, 20 segundos. E aí me deu a ideia maluca na cabeça, de falar assim, Melissa, vai chamar uma enfermeira, vai chamar alguém.
Porque o que eu queria? Tirar ela dali, certo? Era isso. Mas aí vem o racional do homem falando assim: como que você pede para uma criança de 6 anos ir buscar uma enfermeira? Ela, aonde que está essa enfermeira? Você acha que ela vai saber disso? E aí o que eu faço? Eu tenho que tomar a decisão. Ou deixo ela na cama ali, se batendo, se debatendo, porque não tinha mais ninguém ali. Ou tomo conta da Melissa. Eu resolvi pegar a Melissa, tirar a Melissa daquele ambiente. E eu saí gritando que nem um louco dentro daquele corredor de hospital. E é engraçado, sempre tinha enfermeiras, sempre tinha gente no corredor. Aí na hora em que eu estou ali gritando desesperados: socorro, socorro, por favor, alguém me ajuda. Não tinha ninguém. Aí eu corro na sala onde ficam as enfermeiras. E todas as horas que eu ia lá encher o saco, porque quando a gente está internado, a gente enche o saco das enfermeiras. Eu tenho que falar, é verdade. Aí toda hora que eu chegava lá tinha 3, 4. Naquele momento, quantas tinham lá? Nenhuma. Pois é, irmão. Parece que o negócio é desenhado de uma forma para você perder o chão. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Aí aparece uma depois de uns 30 segundos, que parece uma eternidade, né? Depois de 1 minuto, 2 minutos, sair lá, me aparece uma enfermeira. Eu falei: está tendo uma convulsão, corre para lá. A ala era uma ala super tranquila. Eles nem imaginavam que a Andréia tinha o que tinha. Era aquela ala assim, sossegada. Quando alguém falou: pega o lorazepam. Aí alguém falou assim: aqui na ala não tem lorazepam. E eu ouvi. Eu falei: e agora? Aí daqui a pouco alguém: cadê a maca? Já pedi a maca faz um tempo, o doutor já falou, cadê a maca? Não sei, alguém está indo atrás. Sabe, eu não sei quantos minutos se passaram, irmãos. Eu sei que foi terrível viver esse período na minha vida. Graças a Deus o lorazepam aconteceu, saiu. E aí então, estou eu com a Melissa no braço. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da reação da Melissa, né, para você entender como foi forte. E estou com a Melissa no braço e com a mulher na emergência, dentro da emergência. E aí me veio a notícia rapidinho, falou: olha, nós tivemos que sedar, nós tivemos que entubar a sua esposa. Quarta-feira, dia 23, chegam os segundos anjos na minha vida, porque depois eu vou explicar por que eu estou falando segundo. Os segundos anjos na minha vida chegam lá. Chegam a Cíntia, o Manuel e o Vitor para me socorrer. Glórias a Deus, porque eles chegaram e eu pude fazer uma coisa que estava sendo muito difícil, que era cuidar de uma menina de 6 anos de idade, naquele ambiente, naquela situação. E eu sem cabeça para nada. Graças a Deus, esses anjos chegaram, tomaram conta da Melissa no primeiro momento, me auxiliaram em tudo que eu precisava. Segunda-feira, dia 28, nós conseguimos a transferência para Santos. Depois eu explico um pouquinho melhor o porquê dessa transferência. No dia 30, a Andréia começou a fazer um procedimento que salvou a vida dela, chamado plasmaférese. E graças a Deus isso foi dando resultado. No dia 30, ela já foi destubada. No dia 31, ela começou a ter alucinações fortes, difíceis, muito complicadas. Algumas delas ainda a Andréia lembra, ainda apavora ela, ainda mexe com o psique dela, né, porque algumas coisas ela lembra. No dia 5/2, para a honra e glória de Deus, 5 de fevereiro, ela sai da UTI. No dia 14 de fevereiro, ela recebe alta e no dia 15 a gente volta para cá. Se você prestou atenção, dia 16 de janeiro tem 31 dias, né? Dia 15 de fevereiro, 1 mês, 30 dias que a gente viveu toda essa angústia. Os vales são reais. Não pense você que isso nunca vai acontecer com você, porque talvez de uma forma diferente, mas você vai viver alguma coisa parecida. Segunda coisa que eu aprendi, que é a angústia da perda da saúde, ou seja, a angústia do vale da sombra da morte, porque perder a saúde é igual à possibilidade de morrer, certo?
Essa angústia da perda da saúde, ela aproxima a gente de Deus. E eu não estou falando de mim, não estou falando da Andréia, eu estou falando do hospital. Eu estou falando porque eu vivi pelo menos 25 dias dentro dos hospitais, ou 20 dias dentro de 2 hospitais. Eu vou dizer uma coisa para você: não existe outro lugar no mundo, a não ser a igreja, que se fala mais de Deus do que um hospital. Eu vi isso, eu senti isso na pele, sabe? Eu entrava, era aquela burocracia para entrar e aquela coisa toda, e eu entrava e eu via um grupinho de pessoas num cantinho ali, fazendo o quê? Orando, pedindo a Deus por alguém. Em todos os ambientes onde a gente andava e estava, porque eu fiquei conhecido nos hospitais, sabe? É o pastor ali que estavam de férias. Todo mundo sabia da nossa história, todo mundo, principalmente em Guarujá, porque a coisa foi totalmente diferenciada. E em todos os momentos tinha alguém falando: não, olha, fique tranquilo, Deus está nesse negócio. É engraçado como eu disse para a Cíntia uma coisa assim: o Brasil está salpicado de Jesus. E está mesmo, meus irmãos, está mesmo. As pessoas podem não crer em Deus, mas na hora que o calo aperta, na hora que a situação fica difícil, na hora do vale da sombra da morte, na hora da perda da saúde, todo mundo se volta para Deus. E eu pude aprender que lá todo mundo é meio crente. Todo mundo é meio crente. E aí a lição que eu trago para você é: não precisa chegar lá para ser crente. É melhor ser crente já antes de chegar no vale da sombra da morte. Porque, como eu disse, já é difícil passar sendo crente. Não sendo, deve ser uma coisa terrível. A Bíblia diz assim: Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Eu gosto dessa tradução mais antiga, porque ela diz que Ele não é socorro presente na hora da angústia, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É diferente, tem uma diferença aí na questão da tradução. E eu gosto disso, porque é verdade isso. Na hora da angústia, Deus, Ele se apresenta da mesma forma, como sempre se apresentou, mas nós o enxergamos de uma forma diferente, e parece que Ele se aproxima mais de nós. Mas na verdade, irmãos, não é que Ele se aproximou mais, não. É que nós se aproximamos mais, nos aproximamos mais dEle. Mas a Bíblia diz: Deus é socorro. E Ele estava lá, irmão. Sabe, teve muitos momentos que eu perdi o foco. Em muitos momentos, daqui a pouco eu vou falar dos 3 momentos que eu pensei que a Andréia ia morrer. Eu não tenho como negar isso para você. Em 3 momentos, eu olhei para a situação e eu falei assim: não vai dar. Em 3 momentos. E eu confesso para você que a gente perde totalmente o foco. Mas Deus sempre esteve lá. Hoje, quando eu olho para trás, e quando eu sentei para elaborar essas lições aí, que Deus reafirmou no meu coração, como eu pude ver Deus trabalhando em todas as coisas. Em todas as coisas. Então, não deixa a angústia chegar para você se aproximar do Senhor. Se aproxima antes. Porque quando a angústia chegar, e ela vai chegar, você vai estar forte. Você vai estar firme. A fé em Deus exalava nos corredores dos hospitais. As pessoas falavam de Deus. Só se fala mais de Deus num hospital ou na igreja. Eu acho que o hospital é o segundo lugar onde se fala mais de Deus nesse mundo que a gente vive. Terceira coisa que eu aprendi: que a complexidade do corpo humano é um negócio divino. Davi, quando escreveu o Salmo 139, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi falou que o ser humano foi criado de uma maneira assombrosa. E olha, Davi não sabia nem o que era uma plaqueta.
E eu digo para você, o que ele falou é a mais pura verdade do mundo. Nós somos criaturas que fomos criados por Deus de uma forma assombrosa, irmão. Porque a complexidade do corpo humano é algo divino. E se uma coisinha só estiver fora do lugar, se prepara, porque vai acontecer algo difícil com você. Se as suas plaquetas chegarem a 20 mil, como a Andréia chegou, você vai começar a ter sangramentos internos. Porque as suas plaquetas estão baixas. Se um cromossomo não existir dentro do seu corpo, você vai ter problema. Se as minúcias da biologia, se elas estiverem um pouco fora do lugar, você vai ter problema. Isso mostra para mim e para você que nós somos uma criatura que, ao mesmo tempo que nós somos criados de uma maneira gloriosa e divina, que nós somos muito frágeis. Muito frágeis. Porque se tiver alguma coisinha fora do lugar, você pode perder a vida. E os médicos que estão aqui comigo o sabem muito bem, muito melhor do que eu. É meio difícil enxergar um médico que não crê no poder de Deus e no sobrenatural e na existência de Deus. Porque só dele enxergar a complexidade do corpo humano, ele, no meu modo de vista, né, no meu modo de pensar, ele deveria entender que tem que existir uma mente criadora sensacional acima de qualquer coisa que fez esse corpo humano. Eu aprendi que a gente é muito frágil. Eu aprendi que Deus construiu a gente de uma forma, tecnicamente falando, perfeita, mas que se algo sair do lugar, a gente vai ter problema. Uma outra coisa que eu aprendi, que a gente necessita de apoio espiritual na hora em que a gente está trilhando o vale da sombra da morte. Irmão, isso aqui é muito forte. Atos capítulo 12 vai falar lá do momento em que Pedro está numa situação difícil. E a Bíblia vai dizer, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa, ou se teve uma coisa que me deixou em pé, se teve algo que fazia com que o meu coração ficasse um pouquinho mais tranquilo, era saber, irmãos, saber que existia não só uma igreja, não era só vocês que estavam orando por mim, não era só vocês que estavam pedindo a Deus pela cura da Andréia, não era. Nós nunca, eu já disse isso para a Andréia, e disse isso para várias pessoas que estavam por perto de mim nesse tempo, nós nunca vamos ter condições de saber a dimensão que nós conseguimos atingir em termos de oração com aquela metodologia que aconteceu. Ou seja, de eu começar a passar o WhatsApp aqui e as pessoas repassarem e replicarem esse WhatsApp, eu nunca vou ter a noção de quantas, mas eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas estiveram junto com a gente nessa batalha espiritual. A gente que está envolvido, eu digo isso porque eu vivi isso. E eu imagino que se um dia você viver, você vai experimentar isso. A gente só consegue fazer uma oração. É a oração do desespero. Sabe o que é a oração do desespero? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me socorre. A gente não consegue nem elaborar uma oração. Você não consegue racionalmente parar um pouquinho, dobrar o seu joelho num canto sozinho. Você não tem emocional para isso. Você não tem nem o espiritual para isso. A sua razão e a sua emoção, ela está ali, vivendo um momento tão conturbado, tão difícil, que você não consegue orar. Não é que você não queira orar, não. É que a tua cabeça está a mil, ela está girando. Eu confesso, irmãos, em alguns momentos o meu coração, eu me pegava olhando para frente e falando assim, e se André morrer? O que eu vou fazer? Hoje o pai dela está aqui, a mãe dela está lá na minha casa.
Eu ficava pensando assim, como? Com que cara que eu vou chegar diante dos meus sogros e chegar para eles e falar assim, a Andréia morreu. Como que eu vou falar? Eu ficava pensando nisso. Não fica imaginando que eu não ficava pensando, porque eu ficava pensando. Eu ficava pensando no fundo da minha alma e do meu coração. Para onde que eu vou levar o corpo da Andréia se ela morrer? Para Araçatuba? Ou para Maringá? Se eu vou levar para Maringá, e os irmãos de Araçatuba? Eles não vão poder se despedir da minha esposa? Irmão, eu só estou falando isso para você entender que a cabeça da gente, nessa hora, ela entra num rodopio espiritual assim, fenomenal, e que a gente não consegue orar. É a coisa mais bela do mundo, para mim. Os primeiros dias eu não vivi isso. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Mas quando eu comecei a mandar o zap e a coisa começava a voltar para mim, e eu mandava e aquilo ia espalhando e gente vinha para mim e eu jogava e aquilo ia espalhando. Quando eu comecei a viver isso, começou uma paz e uma calma no meu coração, sabendo que as pessoas que amam a gente estavam juntos comigo, que eu não estava sozinho. Era muito difícil passar, mas ao mesmo tempo eu falava assim, Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo muita gente que nessa hora está chegando diante do teu trono e pedindo para o Senhor, tem misericórdia. Tem isso aqui, ó, isso é a coisa mais real que existe no mundo cristão. Essa é a razão pela qual oramos um pelo outro. Essa figurinha aí, ela ilustra muito bem. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que escorar em alguém. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso que eu sou dependente de você. Sou dependente da sua oração. Eu fiquei nessa situação. Não existe ninguém autossuficiente no corpo. Nós somos um corpo, irmãos. Eu estou ligado a você. Você está ligado a mim. O dia que você sofrer, eu sofro junto. O dia que você precisar de auxílio espiritual, eu auxilio. Eu vou suportar em oração o teu momento de aflição, o teu momento de angústia, o teu momento de dor. Assim como quando eu fiquei nessa situação, eu senti vocês me segurando. E quando eu digo vocês aqui da minha igreja, vocês que amam a gente, mas milhares e milhares de pessoas que talvez um dia vão ouvir essa mensagem, vão ver o que eu estou falando. Você segurou as cordas para que nós não afundássemos. E essa é a beleza de ser igreja. Eu senti o povo de Deus junto comigo. Tem uma coisa muito abençoadora que aconteceu comigo. Amigos de longe, amigos de infância, amigos que eu nem lembrava mais. Gente que quando eu saí da minha cidade lá em Mandaguari, tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. E essas pessoas me acharam. De repente eu recebo telefonema, é o WhatsApp daqui e dali, e falo assim, oi Silvio, tudo bem? Eu acho que você não vai se lembrar de mim, porque quando você foi embora, eu tinha 7 anos. 7 anos. Eu nem lembrava que a pessoa existia. Mas de repente hoje ele está comigo. Está no meu WhatsApp. Agora a gente pode, quem sabe, trocar uma ideia, conversar um pouco. Agora a gente pode matar a saudade daquele tempo lá atrás. Uma das coisas maravilhosas e boas que Deus me deu. Todos os meus amigos fluíram para mim. Todos eles vieram ao meu encontro. E todos eles fizeram isso porque estavam orando pela gente. Eu aprendi que a gente precisa de apoio na hora do vale da sombra da morte. Por isso eu me comprometo, irmão, aqui, hoje, o dia que você estiver no seu vale, eu vou ao teu encontro. Eu vou tentar te ajudar. Mesmo que for só na oração. Sabe por quê? Porque isso é suficiente. Não precisava ninguém ir lá bater nas minhas costas. Mas foi muito bom saber que as pessoas estavam orando por mim. Muito. Ex-ovelhas, gente desconhecida,
que eu nem sei o nome. Nunca, talvez eu nunca vou saber. Gente de fora do país, Paraguai, Espanha, Canadá, Estados Unidos e gente do Brasil inteiro. De repente eu recebo um WhatsApp falando assim, Silvio, eu estou aqui num grupo de WhatsApp de pastores do Brasil e estão colocando aqui que um pastor de Araçatuba, nome Silvio, está passando uma situação assim, assim, assado. Eu espero que não seja você. Mas é você. E eu volto para ele falando assim, infelizmente sou eu, irmão. Infelizmente sou eu. E ele ficou comigo. E está comigo até os dias de hoje. A outra coisa que eu aprendi, tem muita coisa que eu aprendi, irmão. Tenha paciência um pouquinho. Eu não posso guardar tudo isso comigo, não. Eu tenho que dividir isso com você. Tenha paciência. Que vale a pena ensinar os nossos filhos a depender de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho da Melissa, irmão. A Bíblia não diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for mais velha, ela não vai se desviar do caminho, não é? A Bíblia diz isso. E às vezes a gente faz esse negócio, né? A gente ensina os nossos filhos e a gente pensa que não vai dar em nada. A gente pensa que não vale a pena, que talvez é um negócio meio que jogado fora. A gente subestima o ensino que a gente está dando. A gente subestima o fato de trazer a criança na igreja para que ela comece a perceber a presença do divino, a entender a presença de Deus, a perceber a vivacidade de Deus na nossa vida. A gente pensa que esse negócio não dá certo, mas eu tenho uma filha de 6 anos que você conhece muito bem. E olha, na hora do desespero, porque para Melissa a parte mais difícil foi a hora que a mãe teve a convulsão. Ela fala que foi aquela hora que ela teve uma tremedeira, né, pai? Naquela hora, a Melissa percebeu a gravidade da coisa. Ela percebeu. E quando eu peguei a Melissa no colo, saí, eu fechei a porta e saí gritando. E eu estava desesperado. E eu olhava, a Melissa estava no meu colo, eu olhava para ela. E ela estava desse jeito, irmão. Deus, o Senhor não pode levar a minha mãe. Ela falava chorando, e você imagina, eu quero crer que você pode imaginar essa cena. E ela dizia assim, a minha mãe é a coisa mais importante que eu tenho na vida. Deus, com os bracinhos desse jeito, irmão. E não tinha como ficar indiferente naquela situação. Sabe o que conforta o meu coração hoje? Lembrando dessa cena terrível. É que ela não virava para mim, que sou o pai dela, e falava para mim, pai, faz alguma coisa, pai. Ela não falava para mim. Ela falava para quem? Ela falava para Deus, irmão. Ela olhava para o céu. É isso que a gente está ensinando para os nossos filhos aqui, que existe um Deus que ampara a gente na hora da angústia, na hora da dor. Um Deus que socorre a gente. Um Deus que está vivo. As nossas crianças veem você vir à frente aqui no seu momento de angústia. As nossas crianças veem o que Deus faz com a vida da gente. E é muito bom, irmão. Eu digo isso hoje, porque na hora eu não consegui enxergar, mas é muito bom saber que a minha filha tem um Deus. E que ela olha para Ele como sustentador da vida dela. Que ela depende dEle, não depende do pai. Que ela sabe que Ele vai fazer as coisas que o pai dela não pode fazer. Porque ela sabia muito bem que eu estava exatamente como ela naquela situação. Eu não passava naquele momento de uma criança chorando, implorando para que o pai fizesse alguma coisa. E ela sabia muito bem disso. E eu olho para trás e falo, está valendo a pena. Está valendo a pena ensinar essa criança porque ela está aprendendo. A outra coisa que eu aprendi
é que Deus ainda hoje envia anjos na vida da gente. A Bíblia fala que, de uma experiência de Elias, eu vou pegar dois momentos da vida de Elias agora. Depois Elias se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um vaso e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites. Eu aprendi que esse negócio aqui não aconteceu só com Elias. Eu aprendi que Deus hoje ainda envia anjos para a gente, que chegam até a gente, que tocam na gente, que chegam até a gente. Não somos nós que vamos até os anjos, irmãos. Não, são os anjos de Deus que vêm até nós. E isso é maravilhoso, porque no meio do teu vale de sombra da morte, você está tão desnorteado, que mesmo que alguém dissesse para você: tem um anjo lá, um anjo de Deus lá, você não saberia chegar lá. Mas Deus ainda manda anjos para cuidar de você. Tem uma coisa maravilhosa nesse texto aqui. O anjo vai lá, Elias está na caverna, Elias está num estágio depressivo. O anjo vai lá, toca nele, acorda ele e faz o quê? Toma, come. Não tem coisa melhor para quem está em um deserto, como era o caso de Elias. Não tem coisa melhor do que você comer um pãozinho quentinho e tomar uma aguinha fresca. O anjo vai lá, cuida da necessidade física dele. E sabe o que o anjo faz? Sai. E ele deixa Elias dormir de novo. Porque Deus sabe que ele precisava dormir de novo. Aí o anjo volta num outro momento, toca nele de novo. De novo, a refeição está aqui. Come. E depois avisa ele: olha, você tem um serviço para fazer. Mas esse processo aí, onde Deus manda o anjo, e o anjo faz aquilo que tem que ser feito, sabe, certinho, o que a pessoa precisa, do jeito certo. Pois é, irmãos, eu posso dizer para você, sem medo de errar, Deus enviou vários anjos para cuidar da gente. Vários. Eu vou dizer, eu espero não cometer aqui uma injustiça com alguém. Mas, em nome de Jesus, eu me lembro de alguns anjos. Primeiro anjo foi o Alex e a família do Alex. O Alex é dono da pousada onde eu estava. Dono da pousada. Janeiro é quando você, que é dono de pousada, você tem que ganhar dinheiro, não é mesmo? Por quê? Porque depois que passa fevereiro para frente, a coisa complica. Pois o Alex, que nunca me viu na vida, o Alex, um homem que vive de uma pousada, ele chega para mim, ele vê o que está acontecendo, e ele chega para mim e fala assim: olha, pastor, você pode ficar aqui no quarto o tempo que precisar. Você não precisa mais me pagar. Não precisa mais me pagar a diária. O tempo que você precisar, enquanto sua esposa tiver necessidade e você precisar ficar aqui, o quarto está aqui à sua disposição. Eu já tirei ele da internet. Ninguém mais vai alugar esse quarto. E eu entendo que o Alex, mesmo sem saber, o Alex não é crente não, ele não é membro de uma igreja evangélica. Mas eu não tenho sombra de dúvida de que Deus tocou no coração do Alex para ele fazer isso. Por isso, eu entendo que o Alex foi um anjo de Deus na minha vida. O segundo anjo de Deus na minha vida foi uma menina da limpeza do hospital. Terceirizada do hospital na limpeza. Sabe o que essa menina fez?
Lembra na hora que eu falei para você que a Melissa estava naquele momento de crise? E que eu estava segurando ela e chorando junto com ela e não sabia o que fazer, se eu voltava para o quarto e deixava a Melissa no corredor para tentar ainda ajudar a André, que estava naquele estado convulsivo. Eu não sabia o que fazer. E de repente a menina da limpeza, novinha, sei lá, 20 e poucos anos, olhou para mim, deixou a vassoura do lado e disse assim: o senhor quer que eu tome conta dela? O senhor está vendo lá no fundo, lá, era o corredor. O senhor está vendo lá no fundo que tem uma brinquedoteca? Sabe, no fundo, no corredor do hospital, lá no último, tinha um monte de brinquedinho. Eu nunca vi aquilo, embora estivesse ali já, há 1 dia e meio. Aquela menina olhou para mim e falou: o senhor quer que eu ajude? E eu peguei a criança, dei na mão dela. Ela falou: pode ficar tranquilo, que eu vou cuidar dela. O senhor pode ir atrás da sua esposa aí, provavelmente ela vai para a emergência, ela vai ficar aqui comigo, fique em paz, fica tranquilo. Talvez, como funcionário terceirizado, ela não é do hospital, ela é terceirizada. Ela tinha que limpar o hospital e ir embora. Ela poderia falar assim: isso aí não é comigo. Tem enfermeira aqui que pode fazer isso. Eu entendi que aquela menina, que eu nunca vou saber o nome dela, ela foi um anjo de Deus para cuidar da minha filha, naquele momento turbulento na minha vida. Os terceiros anjos foi o Manuel, a Cíntia e o Vitor. Não tem como não dizer que esses 3 foram anjos de Deus na minha vida. Coisas que a nossa família queria fazer, mas não podia fazer, eles fizeram. Porque Deus deu a eles como fazer e desejo no coração para fazer, e eles foram anjos na minha vida. Porque no outro dia, depois da terça-feira que a coisa ficou feia, na quarta-feira, sei lá, 1h, 2h da tarde, estava lá Cíntia, o Vitor e o Manuel, e eu pude pegar a minha filha, que até então estava aqui, ó, e eu pude colocar na mão da Cíntia, do Manuel, e a minha alma ali ficou: agora eu posso cuidar da minha mulher. Agora eu posso me dedicar 100% à minha mulher. Pronto. Metade da minha angústia já foi dividida com anjos de Deus, irmãos. Esses estão pertinho de você. Esses você também pode dar um abraço. Eu nunca vou ter como retribuir isso. Aliás, não é só isso que eles fazem por mim. Eu nunca vou ter como retribuir. Por isso que eu sei que eles foram motivados por algo sobrenatural vindo dos céus. Não tem como dizer que a família Capitelli, Hélio Capitelli, sabe quem que é o Hélio Capitelli? Uma ex-ovelha minha, lá de Foz do Iguaçu, 1999, 98, 99. Eu deixei Foz do Iguaçu em 2002. Nem eu sabia que o Hélio Capitelli e a família dele estavam morando em Guarujá. De repente, eu estou lá, saindo na loucura do hospital, eu olho na frente, quem está lá? O Hélio Capitelli. Pastor, eu fiquei sabendo do negócio, e eu estou aqui, minha casa está aqui, se você precisar de ajuda e tal. O Hélio, a esposa, a filha, que eu fiz o aniversário de 15 anos, lá em Foz. Fiz o aniversário de 15 anos dela, hoje ela é mãe de 3 filhos, e lá as crianças dela têm a mesma idade que a Melissa. Aí o que acontecia? De vez em quando a Melissa ia para lá, ficava com os netos do Hélio, os netos da Eliene, os filhos da Letícia. Anjos de Deus na minha vida, que me abençoaram. Não tem como não dizer que o Dr. Hélio não foi anjo de Deus na minha vida. Não tem como não dizer que o Dr. Ivo, que o Dr. Hélio conversou com ele, se aconselhou com ele, não foi anjo de Deus na minha vida. Porque se não fossem eles me dando coordenadas, falando comigo e dizendo: olha, precisa ver isso, precisa ver aquilo, corre atrás disso, vê se já foi feito isso. Irmão, se não fossem eles, talvez eu, naquele turbilhão de dificuldade, sem conseguir racionalizar direito, talvez a Andréa teria morrido no meio do percurso, principalmente no período em que ela estava lá no Guarujá, porque no Guarujá, infelizmente, eles não tinham condições de ter a máquina da plasmaférese, e foi a máquina da plasmaférese que salvou a vida da Andréa. Não tem como eu não dizer que o Dr. Hélio foi anjo de Deus na minha vida, me ajudando.
A recepcionista, ou as recepcionistas do hotel, a Cíntia sabe, porque a Cíntia viveu isso comigo. Gente que não tem nada a ver comigo, mas que olhava para a situação da gente e trabalhava de uma forma ali que você via o interesse da pessoa em fazer com que as coisas acontecessem, e acontecessem rápido. Sabe aquela coisa assim de falar, olha, eu estou fazendo o meu máximo aqui. A gente percebia, para que você seja atendido, para que aconteça essa remoção, porque eu sei que essa remoção é necessária. Gente que foi usada por Deus. Porque como eu disse aí nos áudios, talvez você ouviu, não tem coisa mais difícil no mundo do que você tirar um paciente de UTI num caso grave e levar para outro lugar numa UTI também. Não tem, é uma burocracia assim, fora do comum, irmãos. Mas Deus usou essas recepcionistas. Os pastores da Baixada Santista, que Deus em nome de Jesus faça esse vídeo chegar no conhecimento deles. Gente que nunca me viu, irmãos. Pastores batistas de Guarujá, de Santos, que ligavam para mim, dizendo todos eles a mesma coisa: se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Você tem aonde dormir? Como é que você está? Olha, escuta, eu posso te ajudar. Tal. Todo mundo. Eles nunca me viram, eles não são meus amigos. Eles são apenas pastores como eu, que estão pastoreando a igreja de Deus ali. Não eram só os pastores batistas, outros pastores fizeram contato comigo. Um pastor aqui da igreja, aqui da cidade, eu não vou falar por uma questão de ética, mas foi até lá, chegou até lá e conversou comigo, orou por mim, chegou para mim e falou assim, está aqui um dinheiro para você, eu sei que você vai precisar de dinheiro agora, porque nessas horas a gente sempre precisa. Irmãos, gente que cuidou de mim, gente que se importou comigo, gente que foi anjo de Deus na minha vida, não tem como dizer outra coisa. Anjos de Deus ainda existem. Se você não acredita, espere para você passar no vale da sombra da morte, porque Deus vai mandar. Ele vai mandar anjo para você e você vai perceber. Os médicos que tomaram conta da Andréia, todos eles, indistintamente falando, todos eles eu entendo que foram usados por Deus para que a Andréia estivesse viva hoje. As enfermeiras, todos os profissionais de saúde que passaram por nós, e até mesmo as zeladoras. Eu vou contar a história para você de uma zeladora do hospital, que quando a Andréia chegou no quarto, quando ela saiu da UTI e chegou no quarto, a zeladora entrou, limpou o quarto, percebeu que aquela era a paciente que já estava lá na UTI há muito tempo, e ela nunca me viu, não sabia que eu era pastor nem nada, não conhecia a Andréia, e ela chegou ali e ela pregou para a Andréia. Ela pregou para a Andréia. Ela literalmente evangelizou a Andréia no quarto do hospital. E eu fico pensando, se a minha esposa não fosse crente, se ela fosse uma pessoa perdida, Deus enviou um anjo para ela, para que ela chegasse ao conhecimento da graça de Deus. Foi uma coisa interessante. Bom, pensa bem, eu de bermuda, porque eu só tinha bermuda, irmão, tá? Eu fiquei 20 e tantos dias de bermuda dentro do hospital, com essa cara de moleque, camiseta, bermuda. A zeladora entra, olha para mim e fala assim, é só um menininho? Virou para minha esposa e falou, fé em Deus, porque Deus vai te tirar daqui. Olha, e pau, a gente tem que acreditar. Olha, e tal. E ela evangelizou a Andréia naquele dia. E eu fico olhando e percebendo, anjo de Deus. Gente simples, irmão, que mal sabe falar direito, mas gente usada pelo poder do Espírito Santo, anjo de Deus, para trazer algo que talvez ela não imaginava que a Andréia já tinha, que era certeza de salvação, mas ela veio ministrar no coração da minha mulher, e eu ficava assim, só olhando assim, né, falando, Deus, como o Senhor é bom, Deus, como o Senhor cuida de tudo. Deus, o Senhor se importa mesmo com a gente. Enfim, eu podia falar aqui de outros anjos, mas, enfim, eu só quero dizer para você, que é meio incrédulo, que hoje
A palavra é viva. E que se antes os anjos tomaram conta de Elias, quando ele teve dificuldades, não fique imaginando que com você é diferente. Porque eu posso dizer, anjos de Deus vieram ao meu encontro. Almas generosas que deram de si para mim e para minha mulher. Anjos do Senhor. A outra coisa que eu aprendo com Deus é que antes de você necessitar, antes mesmo de você pedir, Deus já providenciou as coisas. O que eu aprendo com isso? A Bíblia diz assim: não sejam iguais a eles, ou seja, aos pagãos que não têm pai, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Está escrito na palavra, Mateus capítulo 6, versículo 8. Deus sabe da sua necessidade, antes de você abrir o bocão e chorar diante do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, e Ele já preparou o seu escape. Irmãos, que coisa interessante. Um apartamento que eu fiquei no Guarujá. O apartamento, se eu não me engano, é da mãe do Manuel. O apartamento lá, que sabe que num momento desse que a gente viveu, uma das coisas mais importantes é, eu tenho que arrumar um lugar para ficar. Não é mesmo? Super importante. Pois é, esse apartamento estava alugado por ano. Embora fosse um apartamento na praia, em São Vicente, era um apartamento alugado por anual. Não era um apartamento de temporada. Não. E sabe quando que o inquilino deixou o apartamento? Em dezembro. E o apartamento ficou vazio. Aí o irmão do Manuel, que não é bobo nem nada, aproveitando a deixa que o apartamento estava vazio, o irmão do Manuel vai passar uns dias lá. E aí o Manuel desesperado, porque o negócio aconteceu, o Manuel desesperado pega o telefone, liga para o pessoal e fala: o negócio do apartamento a gente está precisando. Aí o irmão dele fala assim: olha, o apartamento, estou no apartamento, eu vou sair amanhã, eu vou embora amanhã. E o Manuel falou assim: eu vou entrar amanhã. Eu preciso do apartamento para amanhã. Pois é, irmão, antes de eu ter a necessidade, Deus fez a coisa acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você: se o apartamento não desse certo, eu já tinha outras tantas pessoas que haviam ligado para a gente dizendo: você tem onde ficar? Porque se você não tiver, eu tenho um lugar para você. A gente de São Paulo, sabe aquele menino de 7 anos que eu falei para você, que lá da minha cidade, que tinha ligado, falou assim: talvez você não lembra de mim, você não me conhece, mas eu te conheço. Olha, eu estou em São Paulo e eu estou ouvindo os áudios aí, que pode ser que a sua esposa venha para São Paulo. Se ela vier para São Paulo, você fica na minha casa. Deus já tinha tomado conta de tudo. Eu estava desesperado, querido. Eu estava assim: agora, Deus, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Para onde que eu vou? Como é que vai ser? Pois é. Tem um outro detalhe. O Manuel disse uma coisa para mim que eu fiquei pensando depois. O Manuel disse assim para mim: pastor, eu nunca na minha vida peguei 30 dias de férias. Nunca. Nenhuma vez. Sabe quando que eu peguei? Esse ano. Se o Manuel não pega 30 dias de férias esse ano, quem iria me socorrer? Porque ele estava de férias. Se fosse só 15 dias, como ele sempre fez na vida dele, ele estaria na mesma condição que o meu irmão, que gostaria muito de estar lá e me ajudar, mas estava preso ao trabalho. E não tinha como sair de uma hora para outra. Mas antes de eu pedir, antes de eu ter a necessidade, Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que o Manuel pedisse 30 dias de férias, coisa que ele nunca fez na vida. E aí eles conseguiram estar comigo e me ajudar. A casa do irmão Hélio Capitelli, antes de eu pedir para Deus, eu nem sabia que o irmão Hélio Capitelli estava morando no Guarujá. Mas antes de eu pedir para Deus um lugar, Deus também já havia me oferecido essa oportunidade. E todos os pastores, e eu creio que talvez muitos irmãos das igrejas em Santos e em Guarujá estavam com o coração disponível e aberto para receber a mim e talvez outras pessoas nas suas casas. Antes de eu pedir, Deus já tinha resolvido muita coisa para mim.
Antes. Eu aprendi isso. 8, estou acabando, é só 9, tá? Que Deus ainda envia os seus pássaros para nos alimentar. Você conhece o episódio? É o mesmo Elias. A Bíblia diz assim: saia daqui, Elias, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Quiriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Ele bebia a água do riacho. Às vezes a gente olha para um texto desse e fala assim: isso aí só acontece lá, só acontecia lá. Hoje Deus não faz mais desse jeito. É claro, querido, Deus não manda mais passarinhos para alimentar a gente, mas Deus ainda manda os seus pássaros para alimentar a gente, porque Deus fez isso comigo, e eu vou explicar. Deus, de uma maneira dupla, cuidou de mim nessa questão. Primeiro, Deus moveu o coração de almas generosas que me abençoaram com dinheiro. E falaram: olha, eu sei que agora a situação vai apertar, vai ser meio difícil, está aqui. Deus fez isso. Só que tem uma coisa que aconteceu que ia além do dinheiro. Eu estava dentro do hospital com a Andréia. A Andréia tinha acabado de sair da UTI e estava no quarto. A Andréia, na primeira vez que ela pisou no chão, irmãos, eu tive que segurar ela. Segurar literalmente, porque a perna dela fazia assim, ó. Imagina só, qualquer um de nós ficar quase 20 dias deitado numa cama, não tinha força suficiente nem para ficar de pé sozinha. Aí tá, eu tinha dinheiro para sair do hospital e ir comer fora, porque, como todo mundo sabe, só o acompanhante de crianças e só o acompanhante de idosos é que o hospital tem a obrigação de fornecer alimento. Quem não está nessa condição, que era o meu caso, né? Você morra. Não quero nem saber de você. Nós vamos cuidar da sua mulher, mas você, meu filho, você morra, né? Nós não vamos te dar comida. E o que acontecia? Eu tinha dinheiro. Deus foi muito bom comigo. Mandou os seus pássaros me trazer dinheiro. Não foi carne e não foi pão, mas me trouxe dinheiro. Eu podia descer, eu podia arrumar um lugar para comer e depois voltar. Mas quem que ia tomar conta da Andréia naquele momento ali? Quem? E eu falava: Deus, como é que eu vou sair desse lugar? Sabe o que Deus fez? Pois é, no período em que a gente ficou ali, os companheiros de quarto, porque o nosso plano é enfermaria. E olha que bênção. Você não reclama da sua enfermaria, não. Olha que bênção. A pessoa estava do lado ali, tinha... na hora que aconteceu isso, passou 3 pessoas por nós. 3 enfermos enquanto a gente estava no quarto, tá? 3. Mas o terceiro, que foi quando a gente... Realmente a coisa estava precisando, era uma senhora. Uma senhora que tinha filho, neto, amigo, e que era assim: hoje vinha um, depois vinha outro, depois de tarde vinha outro. E todo mundo que passava ali, eles não comiam o almoço e o jantar que era do acompanhante. E o que eles fizeram? Eles nunca viram a gente. Eles chegaram para a gente e falaram assim: olha, o senhor quer comer a comida? Porque nós estamos indo, voltando aqui, a gente está comendo fora, e o senhor gostaria? Eu disse assim: gostaria. Que eu não sou bobo nem nada. E olha, você já reclamou de comida de hospital, irmão? Eu não. É uma bênção. Eu vi a mão de Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes. É comida que você precisa e você não quer sair? Então eu vou mandar comida aí. E Deus enviou seus corvos. Deus enviou seus pássaros. Gente que não me conhece. Gente que nunca mais vai me ver na vida. É por isso que eu creio que foi Deus que fez. Não eram pessoas crentes.
Não eram pessoas crentes. A velhinha, quando saiu, chegou para a gente e falou assim: ó, que Deus abençoe vocês, que Santa Rita de Cássia abençoe vocês, que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a vida de vocês, que vocês saiam rápido desse hospital e não sei o quê. E eu lá dentro da minha alma falando: Deus, obrigado por essa velhinha. Em nome de Jesus, abençoa ela, para ela ser feliz e um dia ela encontrar o Senhor de verdade. Mas muito obrigado, porque ela e a família dela foi usada pelo Senhor para abençoar a minha vida e a vida da minha família. Deus se revelou para mim através dos seus pássaros. Irmão, no vale da sombra da morte, Deus mexe com a gente, fala com a gente, Ele age e Ele faz mesmo. A gente que está vivendo o processo não enxerga, mas isso não quer dizer que Ele não está fazendo. Ele tomou conta de tudo o que eu precisava. E a última coisa, eu aprendi no meu vale de sombra da morte, que a melhor coisa que o cristão tem a fazer no vale da sombra da morte é esperar em paz no Senhor. Esperar em paz mesmo. Lamentações capítulo 3, versículo 21 até o 26, tem um pedacinho aqui. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as nossas misericórdias, ou as suas misericórdias, melhor dizendo, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua misericórdia ou fidelidade. Eu digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Salmo 46, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A coisa mais difícil no vale da sombra da morte é você esperar em paz no Senhor. Mas eu digo para você que chegou um momento na minha história, nesses dias, foram momentos tenebrosos, mas chegou um momento na minha vida que eu consegui viver em paz. A Cíntia estava comigo até um pedaço da trajetória. E ela talvez não viu essa paz no meu coração. Eu e ela subíamos as escadas para ir visitar a Andréia na UTI lá no Guarujá. E como eu disse para você, em 3 momentos, pelo menos 3 momentos, eu senti que eu ia perder a Andréia. E a Cíntia, ela vivenciou pelo menos 2 desses momentos comigo, porque um dos momentos foi no momento da convulsão, porque eu imaginei que ela ia convulsionar ali e que alguma coisa ia acontecer e que ela ia morrer. O segundo momento foi quando ela foi para a emergência, e no outro dia de manhã, o médico responsável pela emergência, ele veio até mim, ele me bateu no ombro e disse assim: pai, a situação é muito grave. Ela está sangrando para colocar a sonda. Isso não é bom e eu só quero avisar você que isso é muito grave. Naquele momento você imagina o que eu não pensei lá no fundo da minha alma. E o terceiro momento foi quando aí a Cíntia vivenciou isso comigo. Quando a gente subia na UTI, cheio de esperança, cheio de expectativa de que alguma coisa nova e grandiosa havia acontecido. E a gente chegava lá e via um corpo inerte, respirando e só. E os detalhes eram positivos, mas eram ínfimos. E eu olhava 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia eu falei assim: não vai evoluir para quem precisa de 150 mil plaquetas. Lembra que um dia eu mandei um áudio falando: tá 75 mil plaqueta? Pois é, não era 75 mil não. Era 38. Eles erraram o número, passaram o número errado para mim. Eu tive vergonha depois de mandar um áudio corrigindo, falando: gente, não é 75 não, para de glorificar a Deus. É porque é 38, eu não fiz isso. Falei: Deus vai me dar a graça e amanhã vai estar 80, 90. Mas sabe o que aconteceu? Não estava 80, 90. Foi para 45. Depois foi para 52. E eu ficava olhando falando assim:
nesse ritmo, eu vou perder ela. Enfim, eu não consegui ter paz na primeira semana, nos primeiros 10 dias, mas devagar, aquela paz que diz a palavra, que vai além da compreensão humana, foi tomando conta da minha alma, porque os irmãos estavam orando, e Deus foi colocando essa paz dentro da minha alma. Se um dia você passar pelo vale de sombra da morte, e se um dia você entrar naquele turbilhão que eu entrei, lembra do que eu estou dizendo hoje para você. Deus é capaz de te dar paz. Ele fez isso comigo. Ele me deu uma coisa que eu imaginava que nunca ia acontecer. Eu ia ficar em paz, mesmo com a Andréa na UTI. Porque foi isso que aconteceu com o passar dos dias. A última coisa que eu quero deixar para você é um texto do apóstolo Paulo. Texto de 2 Coríntios. Eu vou ler aqui, presta atenção que o apóstolo Paulo fala. Com muita calma, presta atenção. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavras do apóstolo Paulo. A gente tem esse tesouro em vaso de barro. Vaso de barro é frágil. Vaso de barro quebra. Mas a gente está na mão do Senhor. E na mão do Senhor, vaso de barro não quebra, porque Ele nos segura. A última coisa que eu quero trazer para o seu coração é uma coisa pessoal, tá? Isso não tem a ver com vocês, tem a ver comigo. Mas a experiência que eu estou tendo com Deus, ela vai te abençoar. A Bíblia diz o seguinte: todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Isso é promessa de Deus para todo aquele que deixa casa, pai, mãe, irmão. Se tem uma coisa que foi muito difícil para mim nesse tempo, foram os primeiros 2 dias, quando eu me senti só. E eu não tinha meu pai, não tinha minha mãe, não tinha o meu irmão, eu não tinha também os pais da Andréia, as irmãs da Andréia. Eu me senti só. Mas hoje eu digo para você, isso aqui já se cumpriu na minha vida há muitos anos. Há muitos anos. Mas hoje eu digo para você, Deus é fiel. Porque Ele me mandou casa, Ele me mandou irmãos, irmãs, gente que cuidou de mim como pai, gente que cuidou de mim e da minha esposa como mãe. Deus me deu
nessa experiência tudo o que eu precisava. Ele cuidou de mim. E eu não tive só um pai e uma mãe não, irmão. Eu tive de verdade muito mais do que 100 pais e mães que cuidaram de mim em oração. Eu tive isso. E eu digo só uma coisa para você. Eu tive porque Deus falou que eu ia ter. Só isso. Porque Ele prometeu, Ele cumprir. Então, quando você lê alguma coisa na palavra, você pode ter certeza que o Deus que fala, cumpre. Não tem como dar errado. Eu vivenciei isso. E eu espero em nome de Jesus que essa minha vivência abençoe a sua vida hoje com aquilo que Deus faz. Amém? Que Deus te abençoe muito mesmo e que esse vale de sombra de morte que a gente passou abençoe a sua vida de alguma forma. Antes de encerrar, em primeiro lugar eu quero agradecer muito quem segurou as cordas na igreja enquanto eu não estava aqui. Obrigado, os pastores que ajudaram, o pastor Dorival, o pastor Eduardo, o irmão Hélio, o pessoal da música. Que bênção, irmão, chegar aqui hoje e ver que está tudo em ordem. Que bênção ver que eu não faço falta. Que bênção ver que a coisa acontece porque o reino é de Deus. Que bênção ver que se por acaso, quem sou eu para me enquadrar na posição de Jó? Mas se por acaso o inimigo falou assim, ei, está tudo certo com esse cara aí, está tudo dando certo, a igreja está caminhando com ele, está tudo belezinha, entendeu? Vamos dar uma rasteira nele para você ver como é que a coisa acontece. Tira ele lá da igreja para você ver como é que a igreja não dá uma desmoronada, não dá uma caída. Se por acaso aconteceu um negócio desse, né? E Deus falou assim, tudo bem, pode mexer aí, o que você acha que é precioso para ele? Pode mexer. Se por acaso aconteceu isso, pobre do diabo mais uma vez. Porque ele viu a glória de Deus também, né? Aqui, lá comigo e aqui na igreja. Porque as coisas continuaram. Só o meu planejamento que perdi um mês no meu planejamento, né? Perdi um mês do discipulado com o pessoal que a gente ia começar. Perdi, mas tudo caminhou. E eu quero agradecer porque você, de alguma forma, fez esse negócio acontecer.